Olá pessoal do canal do programa Fonte de Fé, e hoje nós estamos aqui para mais um podcast. Nosso convidado já está aqui ao nosso lado, já vou pedir que ele se apresente então para vocês. Boa noite, uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês. Cumprimentar o Geraldo e a Nathalie por essa iniciativa fantástica, algo que mexe com o coração da gente, né? E sempre abençoado pela intercessão de Nossa Senhora, então aqui não tem errado, né? Eu sou Anselmo Bem-vindo Cadorim, eu moro aqui em Piraberaba, mas vou começar uma historiazinha minha lá de onde eu nasci, né? Nasci em Nova Trento, uma família de 6 irmãos, família Cadorim, e na minha família nada mais, nada menos que 8 padres e 10 freiras. Oh, graça, né? Já tem um caminho ali, né? E já tem inspiração, né? Tem uma boa inspiração, né? Então, o exemplo vem de casa, vem dos tempos da minha avó, da minha mãe, do meu pai, quando a gente rezava o terço, todos em torno da cama para depois dormir, coisas que tocam o nosso coração. E eu estou com essa imagem ainda hoje na minha mente, eu, meus irmãos, meus 5 irmãos assim, e a minha mãe, meu pai, muitas vezes, mas nem sempre meu pai estava, porque meu pai era pedreiro, e então ele ficava fora da cidade de Nova Trento, trabalhava fora, porque Nova Trento é uma cidade pequena, e nem sempre tinha obras para ele construir, então ele ficava muitas vezes fora, né? Sim. E aí a minha mãe, então, que segurava no terço e nós aí juntos, e nos deu essa fé muito grande, né? Muito bonito. E também a descendência toda ali da família Cadorim, um rumo muito grande, né? Veja bem, 8 padres e 10 freiras, são poucas famílias que têm isso, né, geral? É uma graça muito grande. Quando o Senhor derramou a graça, derramou abundantemente lá na tua família. Então espalhados aí pelo estado de Santa Catarina, estão no mundo afora, né? Em Angola, né? Moçambique e por aí afora, gente fazendo missão pelo mundo todo. E aí, bem, eu nasci lá, família, meu pai pedreiro, minha mãe doméstica, e assim eu fui crescendo ali, quando então nós precisávamos dar um destino na nossa vida. Sim. Né? 3 meninos e 3 meninas na nossa família. Eu sou o mais velho, mas vou contar um lance aqui muito interessante, que é por que eu tenho bem-vindo nessa história. Às vezes as pessoas me perguntam, por que eu tenho bem-vindo? Bem-vindo aqui para nós é meio raro, né? Eu conheço 2 só. Mas o meu bem-vindo, ele tem um início triste, né? Porque o meu primeiro irmão, na verdade, ele faleceu no parto. Então, quando eu nasci, claro, teve essa graça, e aí o meu pai e a minha mãe começaram a imaginar um nome pela minha chegada. Como sou de origem italiana, aí já teve assim, Benvenuto. Uhum. Benvenuto Cadorim. A minha mãe olhou para o meu pai e disse, mas Benvenuto, né? Não, então vamos aportuguesar. Bem-vindo, Cadorim. Também, não sei o que, né? Aí, pera lá, então vamos fazer o seguinte, daqui para frente, os meninos todos começam com letra A, e as meninas, se nascerem meninos, né, os meninos que fossem, vão ter a letra C. A de Assis, que é o meu pai, e C de Cláudia, que é a minha mãe. Uhum. Então lá é o Anselmo, o Alfredo e o Aloísio. A Clarice, a Claudete e a Célia. Entendeu? Entendi. Então, puxando. E aí ficou então Anselmo Bem-vindo Cadorim, de comum acordo entre todos. E nessa irmandade toda ali na família, já grande como de costume, né, Cadorim, naquela época, como é que era a espiritualidade ali, como aconteceu tudo ali, a tua iniciação cristã? Então, bem boa pergunta. Caminhos da regularidade, né? Comunhão, batismo, comunhão. Era fácil? A igreja perto ou era tudo mais difícil? Bem naqueles tempos, né? Olha meus cabelos brancos aí, a coisa... Né? Mas era assim, na verdade, sempre a pé. Doutrina, todos os finais de semana.
E a gente ia a pé com outros colegas aí, vizinhos, parentes e não parentes, porque, né? Então nós íamos lá, quem dava a doutrina era o padre. Olha. Padre. Dava a doutrina para nós. Dentro daqueles anos todos, né? Catecismo, tal, certinho ali. E não podia faltar, né? Não podia faltar. E eu tive a graça de receber a primeira Eucaristia aos 7 anos. Eu lembro também hoje, camisa branca, gravatinha, borboletinha, camisa de manga comprida, calça preta, assim, no estilo, né? E muita gente naquele dia, e eu fiquei ruim naquele dia. Depois da comunhão, assim, depois que eu cheguei em casa, eu fiquei muito mal, fui para a cama. Olha. Fui para a cama. Eu lembro bem hoje, como hoje. Daí a minha mãe ficou um pouco preocupada, mas foi o fato seguinte. Lembra da história dos 3, no mínimo 3 horas para jejum? Sim. Era 3 horas no mínimo de jejum. Antes da comunhão. E a missa era às 9 da manhã e você não levantou. Eu não levantei às 5 da manhã para tomar um café, para das 6 às 9 esperar a comunhão. Foi fraqueza, cara. Foi fraqueza. Foi fraqueza. Olha que loucura, né? Problema de alimentação. E lembro muito bem disso. Mas depois me recuperei e tal, aí já tive o almoço, tudo bem. Né? Já estava bom. Estava bem. E nesse início de caminhada, na comunidade, como é que foi? Algum momento ou pessoa que marcou para você nesse início aí? Quem marcou foi, além da minha mãe, é claro, mas foi a minha avó. A minha avó, Inês, ela é uma pessoa muito determinada. Ela não tinha medo de falar que você tinha que praticar a religião. E então eu seguia os passos dela. Ela era minha madrinha de batismo. Então ela se sentia no compromisso de me orientar para isso. Tá? Que bom, né? E assim eu fui levando. Então, daí fui crescendo, fui fazendo o primário, fiz o ginásio, mas antes tem uma história aqui no meio, uma história muito interessante. Na época, você terminava o primário e você poderia ser admitido no seminário. Olha só. Aí o meu tio, claro, padre, lá, irmão do meu pai, você vão tudo para o seminário. Claro, nós aí naquela caminhada, muito bem. Fizemos a mala pronta. Eu ia para o seminário de Azambuja, Brusque. Terminei o primário, fiz a mala e ia para o seminário. Chegou no sábado, meu tio mandou um recado. Não pode mais ir para o seminário. Como não pode ir para o seminário? Estou com a mala pronta. Não, é que agora, para ir para o seminário, só depois do ginásio. Daí, deu aquela afrouxada, né? Deu aquela afrouxada. E fazer o quê? Não tinha outra alternativa. Fui, então, fazer o ginásio. E aí segui um caminho ali que não deu mais para voltar, então, para o seminário. Mas, nesse aspecto, fugindo do lado religioso, dos 8 aos 11 anos, eu passei no hospital. Eu tive uma doença muito forte aqui na perna esquerda, que chamava osteomielite. E não perdi a perna por muitas orações, simplesmente por isso. Padre Reus foi meu grande intercessor. Padre Reus. Eu tenho isso, uma convicção muito... E foi ali que eu aprendi uma coisa muito forte, porque eles iam me levar para o hospital no dia seguinte para amputar a perna. Mas eu mergulhei num pedido tão forte, mas tão forte que eu não sei nem explicar como se faz novamente. E aí que eu entendo que se você quer mesmo receber a graça, você tem que mergulhar. Sim.
Se entregar por inteiro, Se né? entregar Assim. por inteiro, mas assim, como você, tipo assim, você está subindo uma escada com um cacho de banana de 50 quilos e você chega lá em cima, no final da escada de 30 degraus e você larga aquele cacho de banana, largou. Quer dizer, você se livrou daquilo. Ou seja, você, nessa hora do pedido, você tem que se entregar. Mas profundamente. E eu fiz isso naquele dia. Eu tinha 8 para 9 anos. É inexplicável isso. Imagina. Isso é inexplicável, porque uma criança fazendo isso e a minha mãe no pé da cama, rezando. Eu lembro tudo isso aí, Geraldo. Imagina. A gente se emociona com isso. Imagine. E aí, no outro dia, a perna estava inflamada desse lado, estourou desse lado, e fui para o hospital e o médico disse, só um milagre. Eu tenho as marcas aqui na perna, tudo. E ela é mais fina do que essa. E ele disse, está livre da amputação. Olha. Está livre da amputação. Daí fui para o gesso, fui dentro do tratamento e tal, mas o gesso ficou só até aqui, essa perna. Movimentei muito, criança, não tinha muito cuidado. Passei um período mais ou menos bom, voltou tudo de novo. Isso estava em Brusque, no hospital de Brusque. Daí fui para Florianópolis, no hospital de Caridade. Aí engessaram esse lado aqui e até aqui em cima. Fiquei meses assim. Fiquei curado um período, voltou tudo de novo. Meu. Aí a minha tia, que fez todo o processo de beatificação e santificação da Santa Paulina, morava em São Paulo. Ele disse, eu vou te levar para Santa Casa de Santos. Me levou para São Paulo. Foi uma viagem inesquecível também. Aí lá em São Paulo, na Santa Casa, fiquei engessado daqui até aqui, as duas pernas aqui. Fiquei 5 meses assim, olhando para cima. Engessado até aqui, só movimentava aqui. Meu Deus do céu. Foi muito duro esse. Quando eu saí desse gesso, eu não caminhava. E teve todo o processo de fisioterapia, recuperação. Bem, só em São Paulo, no hospital, eu fiquei 8 meses. Dentro do hospital. Na Santa Casa de Santos. Mas, mesmo assim, eu estudava. Eu participava de uma bandinha de música da escola primária do hospital. E a gente ia se envolvendo para se ocupar um pouco, para não ficar meio pirado, vamos dizer assim, né? E aí voltei, me curei por lá, e graças a Deus até hoje. Voltei para Nova Trento, terminei o meu nível ginasial, e aí fui fazer, então, aí a minha tia disse, pois é, você não pode continuar sendo pedreiro, porque lá era o seguinte, ou é padre ou era pedreiro, né? Nova Trento tinha isso. Sim. E porque pedreiro é uma profissão pesada e você, com a tua perna, você não vai poder. Eu vou te orientar, então, o que você gostaria? Lá em casa nós tínhamos mas tínhamos plantio de uva, de várias frutas e lavouras. Disse, eu acho que eu vou fazer agronomia. Boa, diz ela. Eu vou te orientar para ir para o Colégio Agrícola de Camboriú. Fiz o teste de seleção, passei, fui para Camboriú, fiz o nível médio, técnico em agricultura. Bom, a partir daí eu já podia trabalhar, mas achei melhor avançar para fazer o nível superior. Fiz o vestibular e aí fui para Pelotas, 900 quilômetros de casa, sem telefone. Imagine. Ia em fevereiro, voltava em dezembro. Só as cartinhas manuscritas, que tenho elas guardadas até hoje. Então a gente sofria muito porque não tinha essa facilidade. Peraí, eu te chamo aqui numa chamada de câmera, né? Como é que é? De áudio? Não, de vídeo, né? Vídeo chamada. Vídeo chamada, tô te vendo, tu me vê e tal, né? Era só por cartinhas.
Era uma loucura. Eu ia te perguntar aqui, Cadorinho, sobre as dificuldades e em relação à tua fé, desafios e dúvidas. Nesse meio tempo, a tua fé, como é que você foi, desse período todo que você passou dessa tua enfermidade, como é que ficou a tua fé? A gente não tinha muita oportunidade, enquanto estava no hospital, de ir numa capela. Sim. A gente não tinha isso. Mas claro, eu praticava as minhas orações. Isso aí eu lembro até hoje. Não eram tão frequentes. Sim. Não tinha mais muito perto a mãe e o pai, né? Que dava Sim. aquela puxada, a avó, né? Mas eu rezava, sim, rezava. Eu rezava porque eu me sentia que precisava disso. Era, além da parte humana da medicina, precisava do lado espiritual. Sim. E isso aí, pessoal, vocês não podem esquecer. O lado espiritual, ele te acalma, ele te dá esperança, ele te renova e você não entra em desespero. E a fé sempre permanente? Fé permanente, sempre permanente. Nunca existe aquela revolta de jovem, assim, da adolescência, não, né? Nada. Não, absolutamente. Fé sempre firme. Sempre firme. Diferente da dificuldade, das dores, das provações. Sempre. Não, isso aí tranquilo. Isso aí jamais me abalou e nem nunca disse, onde está, meu Deus, por que tu me abandonaste? Não tem isso aí. Não tinha isso aí. Sim. A gente sempre acreditou. E mesmo no período de universidade, aí já tinha mais maturidade e tudo mais, e eu frequentava a igreja, a gente fazia leituras na igreja, cantava no coral da igreja, lá em Pelotas. A igreja ficava perto até da nossa casa, então era eu e mais um colega de Florianópolis, nós íamos lá, fazíamos leituras e eles precisavam, porque não tinha muitas pessoas, e nós, com a maior alegria, fazíamos as leituras, né? Então foi um período também muito produtivo, que nós nunca nos esquecemos de Deus. O maior desafio que você enfrentou ao servir e como lidou? Nesses momentos que você participava da comunidade, mesmo lá em Pelotas, sabe que você dentro da comunidade às vezes é difícil, né? Então, daí eu me formei, vim para Jaraguá do Sul, e uma coisa que nunca, mais nunca deixei de ir à missa. Isso, porque é jovem, abandona ou relaxa. Não, nunca. Eu ia à missa sagradamente toda semana. Tinha liberdade para ir, eu não ia. Mas o que me fez fazer isso e praticar assim? A minha base. Dos tempos de criança, dos tempos que eu fui internalizando a importância da espiritualidade, da fé, da oração, que sempre me amparou. Então, eu fui caminhando nisso aí, a ponto de... E também toda a retaguarda familiar, padres, tias, né? Que a gente tem. E isso vai somando, vai te fortalecendo, de forma que a gente não pode abandonar. E tendo e não tendo padre ou freira, mas você não pode abandonar. Sim. Você não pode deixar de acreditar em Deus. Passou um dia que uma pedra está no caminho, pula por cima, tira de lado, e você vai ver como vai te fazer bem. Sim. E que idade que você já estava nessa época lá, Anselmo? Eu fui para Pelotas aos 18 anos, saí de lá com 22, vim para trabalhar em Jaraguá do Sul e casei aos 25. Isso que eu ia perguntar. Você casou aqui então já, hein? Casei, aí que tá. Daí lá em Pelotas eu encontrei a Maria. De lá? Lá. Já trouxe de lá. A Maria também fez a mesma faculdade que eu fiz, né, de engenharia agronômica. E aí a gente se encontrou lá naquelas festas de recém-ingresso na faculdade. Ela também muito fervorosa, vinha de uma família também tradicional. O pai dela só não foi padre por uma questão de momento, mas era capuchinho. Olha. Mas trouxe também uma bagagem muito grande. A gente se encontrou lá, a gente ia na missa juntos, lá em Pelotas, né? Então foi um momento muito feliz.
E aí eu vim para cá, comecei a trabalhar em Jaraguá do Sul, na função de engenheiro agrônomo, e eu estava 2 anos na frente, porque a Maria chegou 2 anos depois na faculdade. Então eu esperei ela se formar, e daí nós casamos em Erechim, Rio Grande do Sul, que é onde a família dela morava e mora. Nosso casamento tinha 2 padres, o meu tio e o padre da igreja que ela frequentava lá em Pelotas. Veja só, Então né? foi um negócio, ele saiu de Pelotas, foi para Erechim, e o meu tio saiu da época de Penha, que trabalhava em Penha, e foi para Erechim para celebrar o nosso casamento. É um negócio muito lindo. Imagine. E até hoje a gente lembra desses momentos, né? Um padre, quando, olha, pensa bem, que gratidão que a gente tem que ter por essas pessoas. O cara saiu de Pelotas, foi para Erechim, dá uns 400, 500 quilômetros para fazer um casamento. Entende? Então, uma coisa que chama atenção, mas a Maria também se envolvia. Sim. Então a gente vendo essa caminhada, e aí Deus não abandona. Imagine. Pessoal, o Deus não abandona. Nessa caminhada de vocês dois, como equilibrar a fé de vocês no trabalho, estudo, família, você conciliar tudo isso? É uma correria, né? É uma correria. Mas é assim, quando a raiz da planta está bem funda, a planta não cai. Não, é. Né? Vêm os ventos contrários, trovados, mais fortes, menos fortes, mas a planta fica em pé. O que é a raiz nesse caso? É toda uma caminhada que você tem, né? Que você vai se fortalecendo, que você começa então em outro momento a transferir para os teus filhos, para quem te rodeia, para dizer assim, olha, esse é o caminho perfeito e não é outros que te trazem vantagens imediatas. Às vezes na religião católica, as pessoas elas começam a fazer um comparativo da vida cotidiana com a vida espiritual. Você não pode querer as duas coisas ao mesmo tempo. Tipo assim, eu quero garantir o meu futuro, mas viver o momento. Não, na minha visão, eu já acho que muitas vezes você precisa se envolver mais no futuro da tua vida eterna, espiritual, sim, que é o que está escrito e que nos promete, que a gente acredita, do que os momentos de agora. Então, isso é algo que eu quero deixar como um legado, tanto para quem nos ouve agora e que você, com a Nathalie, trazem essa oportunidade para a gente dizer, cumprimento mais uma vez vocês por essa iniciativa, que é fantástica. Pegar depoimentos. Gente, não foi um mar de rosas. Vocês viram que eu passei 3 anos no hospital, fiquei fora de casa, o ano inteiro a gente só vinha uma vez por ano para casa. Tinha que enfrentar a realidade, mas a luz estava acesa. O caminho tinha uma direção. Você como agrônomo entende muito de semente, né? A semente estava lá, né? Plantada e bem plantada e adubada, né? Adubada, terra boa. Você teve terra boa, semente né? caiu terra boa. Você falou tantos padres e tantas irmãs, né, Anselmo? Exatamente. Com certeza você ia isso levar para o resto da sua vida, né? E leva até hoje, né? Levo, claro, levo isso aí para mim. Todo santo dia a gente reza. Todo santo dia, de manhã, de tarde, de noite. Não precisa ficar 2 horas, eu não fico 2 horas rezando, mas eu rezo todos os dias. Rezo para mim, para quem está em torno de mim, rezo para as pessoas que não gostam de mim. O padre esses dias fez umas menções. É difícil rezar para quem você não gosta. É verdade. É muito difícil. Mas eu vou dizer, eu não tenho medo de rezar para quem não gosta de mim. Sabe? E me faz bem. Me faz bem. Da época que você, desde lá da tua infância, juventude, para os dias de hoje, como é que você vê a igreja? Não que a igreja mude, né? As pessoas dentro mudam, né? Como é que você vê daquela época para hoje? Olha, eu vejo assim que as pessoas facilitaram na fé.
as pessoas, por causa desse mundo imediatista, elas... depois eu me acerto com ele. E às vezes não vai dar tempo. O tempo passa rápido, né? Passa muito rápido, né? E você não pode se ater só a esses momentos do dia a dia. E houve essa evolução, para pior, na minha visão. Eu vou uma vez à missa ao mês, vou uma vez por ano, conforme... Olha, eu acho que praticar essa forma de religião não é o que Jesus nos deixou como legado. Nós estamos vacilando muito na fé. Nós queremos desfrutar das coisas terrenas sem preparar o chão para a coisa espiritual. E como é que você prepara as coisas da vida eterna? É nas boas obras, é nas orações. Eu lembro aqui daquela passagem bíblica estava caído lá o nosso... Da Samaritana? Da Samaritana? Da Samaritana. Você tem que praticar. Né? Você não pode deixar ver Vou fazer um exemplo aqui, ó. Eu estava voltando do trabalho e deu um acidente em 1984, em cima da ponte do Rio Itajaí. Tinha 2 ciclistas, passou um carro, atropelou os 2, o cara se mandou e eu vim atrás. Eu ia fugir, peguei os 2, botei dentro do carro e levei para o Hospital Marieta Conde Bornhausen. Entendeu? Foi difícil? Foi. Mas eu, como cristão, não podia deixar os caras aí. Naqueles anos, não é como hoje que tinha... vou ligar para o celular, já vem aqui. Não tinha. Sim. Entendeu? Parou o trânsito aí, peguei, botei os 2 dentro do carro e levei direto. É você se doar sem pensar no que você... Esperar alguma coisa em esperar troca, muito, né? De retorno. E nem sei quem era, e até hoje. Eu só sei que eles foram atendidos, e muito bem atendidos, e com certeza sobreviveram. Mas se eu tivesse abandonado... Então, é uma coisa assim que as pessoas hoje, às vezes num trânsito, já fica agitado, fica querendo brigar, quer puxar de uma arma, sei lá. Né? Não, calma, porque isso vai fazer bem para o teu sistema nervoso, você vai perder 1, 2 minutos e vai passar e vai tocar adiante. E você vai ter uma vida mais tranquila. Então, nessa hora eu te recomendo o quê? Reza. Reza para aquela pessoa que está querendo te xingar. Está vendo? Isso é um diferencial. Você vai receber graças. É isso aí. É isso aí, então. Então, Cadorinho, você casou lá em Erechim. Eu queria que você falasse um pouquinho da formação da sua família e como você veio morar aqui em Piraberaba, certo? Certo. Mas vamos falar isso depois no segundo bloco. Maravilha, Falou? Que bom.